Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que Rússia e Ucrânia já discutem um documento para tentar concretizar um cessar-fogo. Bolsonaro ataca novamente a Petrobras e diz que, se pudesse, privatizaria a estatal. Banco Central americano aumenta as taxas de juros do país e aqui no Brasil, Copom faz o mesmo movimento. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Mais um dia aqui e mais um dia que eu abro essa edição falando sobre a Rússia e a Ucrânia. E parece que os dois países avançaram nas negociações para chegar a um cessar-fogo nessa invasão que foi promovida por Vladimir Putin. E pela primeira vez houve um contato entre o Kremlin e a Casa Branca desde o início dessa crise. E o jornal britânico Financial Times disse que Moscou e Kiev já discutem um documento para ao menos concretizar um cessar-fogo. Mas isso não significa que a paz já está reinando por lá. Novos ataques russos em Kiev e em outras cidades do país, como Kharkiv, indicam a estratégia do Kremlin de manter aquela pressão militar alta enquanto tenta arrancar os termos mais próximos das demandas que os russos querem em relação aos ucranianos. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em um vídeo hoje que os encontros continuam e as posições durante as negociações já soam mais realistas, mas que o tempo ainda é necessário para as decisões que sejam do interesse da Ucrânia. E agora as conversas virtuais continuam. Já Vladimir Putin disse que está disposto a negociar os termos da neutralidade ucraniana, visando evitar a entrada do país na OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, mas ele disse que a guerra vai seguir cumprindo os seus objetivos. E o que está acontecendo? Quais são as demandas da Rússia? Putin está disposto a aceitar que a Ucrânia adote um modelo que é comparável ao da Áustria e da Suécia. Então, a Ucrânia, nesse caso, se prepararia com as forças armadas para se defender de futuras agressões, mas se declararia neutro em futuros conflitos, isso se comprometendo a não se unir a nenhuma aliança militar e não sediar bases militares estrangeiras, como é o caso da Polônia, que abriga bases da OTAN por lá. E segundo o jornal Financial Times, tudo isso está em 15 pontos que foram colocados em um esboço de um acordo de paz. Mas ainda há obstáculos enormes de ambos os lados. O jornal diz que um dos itens é um arranjo de garantias de segurança ocidentais a Kiev, isso sem envolver a OTAN. Mas não se sabe como isso pode ser feito. O principal assessor de Zelensky, Mikhailo Podolyak, comentou essa reportagem no Twitter e disse que os pontos são apenas as intenções russas. Segundo ele, a Ucrânia quer um cessar-fogo e a retirada dos invasores russos. Já o negociador-chefe da Rússia, Vladimir Medinsky, disse à agência russa Interfax que as negociações são duras e vão devagar. Ele disse, abre aspas, queremos que ocorram mais rapidamente, queremos chegar à paz assim que possível e uma Ucrânia livre, independente e neutra, não um membro de blocos militares, um membro da OTAN. Fecha aspas. Hoje também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento ao Congresso dos Estados Unidos e ele pediu que os americanos se lembrem dos atentados de 11 de setembro de 2001,
quando pensarem nos ataques que foram promovidos pela Rússia à Ucrânia. Zelensky também cobrou dos Estados Unidos a imposição de novas sanções contra a Rússia pela invasão que hoje completa 21 dias. Além disso, ele pediu uma zona de exclusão aérea. E eu separei aqui um áudio da tradução simultânea que foi feita pela Marita Graça, da Globo News. A Rússia transformou os céus da Ucrânia numa fonte de morte para milhares de pessoas. Nós estamos pedindo uma resposta a esse terror no mundo inteiro. Será que isso é muito, pedir isso? Criar uma zona de exclusão aérea, será que isso é muito? Depois desse pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um pacote adicional de 800 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. E com esse novo valor, o Congresso americano já aprovou mais de $1 bilhão para auxiliar a Ucrânia só nessa semana. E Biden disse que essa nova ajuda vai ser composta principalmente por armamentos de defesa. Isso inclui sistemas de alto alcance antiaéreos e equipamentos blindados. Essas são transferências diretas do nosso Departamento de Defesa para o exército ucraniano para os ajudarem a enfrentar essa invasão. E atendendo a um pedido do presidente Zelensky, vamos enviar mais sistemas de longo alcance antiaéreo, assim como as munições necessárias. Biden disse também que Putin deve pagar o preço e ser enfraquecido nos campos de batalha e nas mesas de negociação, e terminou chamando Putin de criminoso de guerra. Bom, em relação ao conflito em si, hoje os ataques russos contra civis que fugiram de Mariupol deixaram mortos e feridos. Essa cidade está sendo amplamente atacada pelos russos porque está cercada pelas tropas de Vladimir Putin. E o que aconteceu? Um comboio de 70 carros com civis saiu por meio de um corredor humanitário de Mariupol para Zaporizhzhia e foi alvo de vários foguetes. E até por causa desse massacre contra os civis, hoje a Corte Internacional de Justiça, que é o principal braço judicial da ONU, determinou que a Rússia suspenda imediatamente as operações militares contra a Ucrânia. A Corte também decidiu, em forma de medida provisória, que o governo russo garanta que as organizações e unidades militares que apoiam o país também interrompam os avanços. O tribunal julgava um apelo da Ucrânia que fez alegações de que haveria um genocídio nas regiões separatistas do país, que são consideradas territórios independentes pela Rússia. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentou essa decisão no Twitter e disse que o entendimento da Corte Internacional de Justiça é uma vitória importante sobre a Rússia e que a ordem é obrigatória sobre a luz do direito internacional. E ele completou dizendo que a Rússia vai ficar ainda mais isolada se descumprir essa decisão. Aqui no Brasil, hoje o dia foi bem movimentado. Eu vou retomar um assunto que eu contei aqui para você ontem em relação àquela decisão do Ministério da Justiça que mandou proibir a exibição do filme Como se tornar o pior aluno da escola, que foi escrito pelo comediante Danilo Gentili. Hoje teve novidades. O Ministério da Justiça alterou a classificação indicativa do filme. Agora ele passa a não ser recomendado para menores de 18 anos. Até então, essa classificação indicativa era de 14 anos. E em 2017, quando esse filme foi lançado, o Ministério confirmou que o filme, sim, poderia ter essa indicação para maiores de 14 anos. E agora, 5 anos depois desse lançamento, o Ministério decidiu mudar essa classificação. A Secretaria Nacional de Justiça justificou que o filme apresenta um conteúdo com tendências de coação sexual ou estupro, ato de pedofilia e situação sexual complexa. E como você ouviu aqui na primeira edição do Panorama CBN de hoje, o Gabriel Freitas colocou um áudio do ator Fábio Porchat
em que ele diz que é uma obra de ficção, então vale aí esse lembrete. Mas mesmo assim, com essa declaração, há muita polêmica em relação a essa nova decisão do Ministério da Justiça. O professor da Universidade de Brasília, Fernando Oliveira Paulino, disse, por exemplo, que o Ministério não apresentou argumentos técnicos que embasaram essa decisão de reclassificar o filme. O fato de o Ministério da Justiça ter lançado uma outra determinação hoje, me parece já uma espécie de correção da decisão que tinha sido publicada ontem. Ela oferece a possibilidade de reclassificação, mas oferece a possibilidade a partir de parâmetros que estão estabelecidos nas portarias, nos documentos orientadores. Eu acho que é essencial verificar que tipo de argumento, fundamentação técnica foi utilizado para aumentar a classificação. A decisão de retirar o filme dos streamings, que ainda está valendo, é considerada censura e ilegal por especialistas. E o Globoplay e Telecine já informaram que não vão retirar a obra do catálogo. E o advogado especialista em propriedade intelectual, Luciano Pinheiro, explicou para nossa reportagem que o Poder Executivo não tem esse poder de retirar um filme do ar. O poder do Executivo, na verdade, é de fiscalização, nesse sentido. Se o Poder Executivo quiser se tome alguma providência de retirar de circulação, tem que recorrer ao Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário pode, verificado uma série de circunstâncias, determinar que uma obra intelectual seja ou não retirada. O Poder Executivo, sem dúvida, não pode fazer isso, tá? Segundo o Ministério da Justiça, o prazo para que a nova classificação etária seja ajustada é de 5 dias corridos. E em caso de exibição em TV aberta, essa obra precisa ser transmitida após as 11 horas da noite. E o Ministério da Justiça está com bastante trabalho esses dias, porque em mais uma ação, o ministro da Justiça, Anderson Torres, concedeu a medalha do mérito indigenista ao presidente Jair Bolsonaro. Além disso, Anderson Torres também deu a medalha para si mesmo e para outros 9 ministros do governo federal. Pois é, parece até pegadinha, mas não é verdade. Está no Diário Oficial da União de hoje. E essa condecoração, ela existe desde 1972 e é concedida a pessoas que se destacam pelos trabalhos de proteção e promoção dos povos indígenas brasileiros. E na justificativa para conceder essa medalha, foi escrito o seguinte, abre aspas, a medalha é um reconhecimento pelos serviços relevantes relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas, fecha aspas. E o que a gente está vendo é completamente ao contrário, né? Nesse ano, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro foi sancionar o orçamento para 2022, ele cortou verbas voltadas à destinação à proteção e à promoção de povos indígenas que haviam sido aprovadas pelo Congresso. Além disso, o presidente também é contrário à demarcação de novas terras indígenas e o governo dele tem defendido a liberação do garimpo nas áreas que já foram demarcadas. Depois dessa publicação no Diário Oficial, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a APIB, informou que vai contestar esse ato na Justiça porque é uma afronta. Inclusive, no ano passado, a APIB denunciou o presidente Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional de Haia por incentivar a invasão de terras indígenas por garimpeiros. Já em 2020, o presidente Bolsonaro causou reações negativas após dizer que, abre aspas, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, fecha aspas. Vou falar sobre saúde agora. Você lembra que ontem eu contei para você sobre aquela variante Delta Cron, que é a união das cepas Delta e Ômicron?
Então, hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esclareceu no Twitter que possíveis casos dessa variante no Brasil ainda estão sob análise. E isso é totalmente diferente do que ele disse ontem, né? Ele falou que o país tinha 2 casos já confirmados, um no Amapá e outro no Pará. Só que pelo Twitter, ao esclarecer que os casos ainda estão sendo investigados, Marcelo Queiroga disse que o sequenciamento do vírus que foi encontrado nesses pacientes deve ser concluído em breve e quando isso acontecer, vai ter uma resposta definitiva sobre a variante. Mas Queiroga disse ainda que no momento não há motivo para preocupação com essa nova variante. Vacina sim. Faz tempo que você não ouve essa musiquinha do Vacina Sim aqui, né? E você está ouvindo hoje porque tenho novidades para você que é do estado de São Paulo, porque os idosos com mais de 80 anos vão começar a receber a 4ª dose a partir da próxima segunda-feira. E podem receber essa aplicação todos que já completaram 4 meses da 3ª dose. E a expectativa é que 900 mil pessoas nessa faixa etária sejam contempladas. E segundo o governo estadual, nesse caso, todos os imunizantes disponíveis podem ser utilizados. E o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, explicou que há a possibilidade de aumentar a aplicação da 4ª dose para pessoas com mais de 60 anos, mas que, por enquanto, a prioridade é de idosos com 80 anos ou mais. Uma vez que tem uma diminuição da produção de anticorpos em relação à população comum e com o passar dos meses, esses anticorpos tendem a baixar ainda mais. Por isso, fazer um reforço, o que nós tecnicamente chamamos de booster vacinal, é fundamental. Essa população que está sendo vacinada hoje é uma população que tem o que nós chamamos de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune. E essa decisão, segundo o governo, foi baseado em ciência, porque um estudo em Israel apontou que em pessoas com mais de 60 anos, a 4ª dose reduz 2 vezes o risco de contaminação e 4 vezes o risco de internações. Ontem eu contei para você aquela história que o Ministério da Saúde não vai aplicar a vacina da gripe em crianças de 5 anos, né? E hoje eu convidei a própria Thaisa Oliveira, que deu essa informação em primeira mão, para contar para você os desdobramentos dessa história. Tudo bem com você, Thaisa? Muito obrigada por aceitar o convite e participar aqui do Panorama. Eu quero saber se teve novidades sobre esse caso hoje, depois da sua reportagem. Oi, Ju. Olha só, teve novidade sim, viu? Porque hoje a associação que representa as clínicas de vacinação disse que pode faltar vacina da gripe na rede privada em 2022. A ABCVac afirma basicamente 2 coisas. O ouvinte deve se lembrar, né? Teve aquele surto de gripe no finalzinho do ano passado, muita gente se perguntando se estava com gripe ou se estava com Covid. Algumas redes de laboratório, inclusive, né, ofereciam ali o teste de influenza para tirar dúvida. Muita gente correu para tomar a vacina da gripe no finalzinho do ano e, por causa disso, deve ter uma procura maior pela vacina da gripe em 2022. E eles citam justamente também a decisão do Ministério da Saúde de excluir as crianças de 5 anos da campanha de vacinação contra a gripe deste ano, né? A gente noticiou aqui na CBN que neste ano a vacina vai estar disponível na rede pública só para as crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses. As crianças de 5 anos foram excluídas. O Ministério da Saúde não explicou o motivo até agora. Isso vale também para a campanha do sarampo. A ABCVac, que representa então as clínicas de vacinação, diz que as doses elas são contratadas com uma certa antecedência. Então não tem como, segundo eles, comprar
mais doses nesse momento diante de um aumento aqui da procura, né? Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, as clínicas particulares aplicaram 8,5 milhões de doses da vacina da gripe. Só que esse ano, que deve ter uma procura maior, eles vão receber menos doses. Eles vão receber 8 milhões de doses. E aí tem um detalhe, né, que é o seguinte, a vacina que é usada na rede pública de saúde, ela é produzida pelo Instituto Butantan. Só que a vacina que é usada na rede privada, a maioria das doses vem de fora do país. Então, por isso, esse alerta da ABCVac, a expectativa deles é começar a fazer essa aplicação no finalzinho do mês. As doses vão custar entre 120 e 160 reais. É isso, Ju, volto com você. É sempre uma alegria estar aqui com você e com os ouvintes do Panorama CBN. Até a próxima. Super obrigada, Thaisa, por todos os detalhes e esclarecimentos, e eu conto com você na próxima oportunidade, que eu tenho certeza que vai ser em breve, porque você é sempre bem-vinda aqui. Na economia, a alta nos preços dos combustíveis continua no radar do governo. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que, se pudesse, privatizaria hoje mesmo a Petrobras para ficar livre dos problemas da estatal. Essa declaração foi dada ao SBT. E o presidente disse também que não pode interferir na Petrobras para alterar os preços dos combustíveis. E reclamou do fato de ser criticado pela decisão da empresa. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada. Muita gente me critica, como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. Ficaria livre desse problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho lá de dentro só pensam neles, jamais pensam no Brasil. Até mesmo repasse para o gás de cozinha é algo impensável, fizeram também. O presidente ainda foi questionado se pretende demitir o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. E Bolsonaro disse que ninguém é indemissível no governo dele e que as exonerações podem ser feitas se houver baixa produtividade, falha ou omissão em seus serviços. E falando em preço da gasolina, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o preço dos combustíveis nos postos não vai voltar ao patamar que as pessoas gostariam, mas que é possível que o litro da gasolina volte a R$ 6,00 e não a R$ 4,00 como era antes. Essa questão do preço do petróleo é muita histeria, né? Porque hoje uma variação, vamos dizer assim, violenta do preço do petróleo, o fruto aí primeiro da questão da pandemia, né? Do retorno da atividade econômica e posteriormente desse conflito absurdo lá da Rússia e na Ucrânia. Aí, óbvio que o mercado ele começa a se reequilibrar, né? É óbvio, essa flutuação, acredito que a Petrobras ela vai encaixar isso aí e vai haver uma redução, né? Agora, uma realidade a gente tem que entender, né? O preço do combustível, né, não vai voltar aos patamares que a gente gostaria, né? Não vamos mais, na minha visão, pagar R$ 4,00 por litro de gasolina. Vai ser difícil. No mercado financeiro, vamos direto para os Estados Unidos, porque hoje teve uma decisão importante. O Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central Americano, aumentou hoje as taxas de juros do país em 0,25 ponto percentual. Essa é a primeira alta desde dezembro de 2018. E o Fed também indicou que as taxas de juros devem atingir um intervalo entre 1,75% e 2% até o final desse ano, o que significaria um aumento de 0,25 ponto percentual em cada reunião até o fim desse ano. Isso aconteceu porque, em fevereiro, a inflação nos Estados Unidos atingiu um novo recorde impulsionado principalmente pelo aumento do preço da gasolina após a guerra na Ucrânia. Em 12 meses, para você ter uma ideia, a inflação americana foi de 7,9%, a maior desde janeiro de 1982, após um salto de 7,5% em janeiro. O Fed ainda indicou que a inflação deve ficar acima da meta de 2%, permanecendo em 4,1% ao longo desse ano e caindo apenas para 2,3% até 2024. E o crescimento econômico que foi projetado
mercado foi de 2,8% esse ano, que é uma queda acentuada em relação à previsão de 4% que foi feita em dezembro. E esse anúncio que eu contei para você foi muito importante para o mercado financeiro mundial. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,81% aos 110.929 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,27%, cotado a R$ 5,093. Já o euro terminou o dia negociado a R$ 5,625, com uma desvalorização de 0,47%. E depois que a Bolsa fechou, agora no começo da noite, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, anunciou hoje uma nova alta na taxa básica de juros, a taxa Selic. O Copom aumentou em 1 ponto percentual a Selic, elevando a taxa de juros para 11,75 ao ano, que é o maior patamar desde 2017. Atualmente, a Selic está em 10,75% ao ano. E voltando rapidinho aqui ao cenário internacional, eu preciso contar para você que hoje aconteceu um terremoto de magnitude 7,3 que foi registrado na costa nordeste do Japão, especificamente próximo a Fukushima, onde os tremores foram sentidos. Também houve efeitos em Tóquio e cerca de 2 milhões de lares na região estão sem energia. E a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio informou também que está monitorando as usinas de Fukushima, onde em 2011 um tsunami provocou um dos maiores acidentes nucleares da história do país. E o epicentro desse temor de hoje aconteceu justamente na costa da cidade, a uma profundidade de 60 quilômetros. E por causa desses tremores, as autoridades locais emitiram um alerta de tsunami para as localidades da região, incluindo Fukushima. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail tradicional juliana.prado@cbn.com.br. E antes de ir embora, eu preciso mandar um abraço para a ouvinte Carolina Fagundes, da cidade de Araras, que fica no interior de São Paulo. Ela me mandou uma mensagem super fofinha e diz que não perde um panorama. Carol, muito obrigada pela sua companhia diária e também pela mensagem, viu? Um grande abraço para você. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com o queridíssimo Gabriel Freitas. Beijos para você e até mais!